A rejeição é um convite para a invisibilidade. Mas e se essa invisibilidade fosse sua maior arma? Você já sentiu o peso de um não? Aquele golpe silencioso que te joga no abismo da insegurança, fazendo você questionar seu próprio valor? É um sentimento universal, uma dor quase física. Muitos de nós, ao sermos rejeitados, tendemos a implorar por atenção, a tentar desesperadamente provar nosso valor àqueles que nos descartaram. É um instinto, uma armadilha da nossa mente que nos faz buscar validação externa. Mas o que aconteceria se, em vez disso, você simplesmente desaparecesse? Não um sumiço dramático, com mensagens raivosas ou bloqueios teatrais, mas uma ausência genuína. Uma retirada estratégica do palco onde a rejeição foi encenada. A verdade é que a mente humana odeia vazios. Ela detesta lacunas. Quando você está sempre disponível, sempre ali, mesmo após ser rejeitado, a outra pessoa assume que tem controle total da situação. Ela se sente no direito de ir e vir, de te procurar ou não porque você é uma constante. Mas quando você some, e some de verdade, sem deixar rastros, sem explicações, sem pedir nada, você não está apenas saindo de cena. Você está criando um vácuo no universo dela. Um buraco negro de incerteza que a mente dela será compelida a preencher. E é nesse vazio que o jogo começa a virar. Imagine a cena. A pessoa que te rejeitou está acostumada com a sua presença, com a sua disponibilidade, mesmo que fosse apenas em segundo plano. De repente, o silêncio. Não um silêncio qualquer, mas um silêncio que não pede, não cobra, não tenta justificar nada. Esse tipo de silêncio é interpretado pela mente como uma ameaça sutil, mas poderosa. O vácuo que você criou força a mente dela a buscar respostas, a montar o quebra-cabeça da sua ausência. E quando ela não encontra as peças, o desespero se instala. Esteja pronto, porque o efeito cascata será inevitável. É como se você fosse um livro que ela começou a ler, mas parou no meio. A história ficou inacabada. O cérebro dela, naturalmente, buscará um desfecho, uma conclusão. E se você não a fornecer, ela criará a própria narrativa. Mas essa narrativa será baseada na ausência, na incerteza. E isso é um terreno fértil para a dúvida e, eventualmente, para o medo da perda. Não é sobre vingança, mas sobre o domínio da sua própria energia e do seu valor. Deixe seu like se você está pronto para virar o jogo e reescrever sua história. E se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos desta jornada. Entenda que, ao desaparecer, você não está fugindo. Você está se reposicionando. De alguém que buscava validação, você se transforma em alguém que se basta. A pessoa que te rejeitou acreditava que a qualquer momento poderia voltar, que você estaria ali, com o coração aberto e a porta destrancada. Quando você corta o contato de forma definitiva, você rompe com esse papel. Você deixa de ser o conforto, o porto seguro para quem se afastou. A previsibilidade que ela tinha sobre você se desfaz. E a imprevisibilidade, meu amigo, é o berço do medo de perda. O que se passa na mente dela é um processo de reavaliação. Primeiro, a surpresa. Como assim ela sumiu? Não é do feitio. Depois a curiosidade. Onde ela está? O que está fazendo? Em seguida, a inquietação. Será que fiz a coisa certa? Será que eu a subestimei? O verdadeiro poder está em não dar nenhuma pista, não avisar, não explicar, simplesmente desaparecer. Essa é a chave. Quando a pessoa percebe que você não está mais presente, mas também não está tentando chamar atenção, ela entra em um estado de alerta. Número 1. O efeito Zeigarnik. A mente humana tem uma tendência natural a lembrar-se de tarefas incompletas ou de experiências não resolvidas muito mais do que das concluídas. Sua ausência se torna uma dessas tarefas. A pessoa que te rejeitou terá sua mente incessantemente voltada para você, para a sua falta, para o porquê de você ter sumido. Ela tentará preencher as lacunas, criar cenários, e muitas vezes essas fantasias serão muito mais grandiosas e positivas do que a realidade da sua presença contínua. Pense nisso. O que é mais fascinante? Um livro já lido ou um mistério a ser desvendado? Eles vão começar a ouvir sobre você, não de você. A ver você vivendo, prosperando, não lamentando. Repita comigo.
Meu valor não diminui pela incapacidade de alguém enxergá-lo. Esse é o mantra. Quem te perdeu começa a ouvir de terceiros que você está diferente, mais confiante, mais maduro. Começa a ver seu nome ligado a outras pessoas, outras experiências, outros rumos. Aos poucos percebe que aquele você que existia quando ela partiu já não existe mais. E o medo, a semente da perda, começa a se instalar. Número 2. A autenticidade rediscutida. Ao se tornar inatingível e focar em si, você reflete uma autenticidade inquestionável. Quem te perdeu começa a questionar se realmente te conhecia. Talvez ela nunca tenha te visto de verdade. Apenas uma projeção de suas próprias expectativas. E isso mexe com o orgulho. A dúvida se instala. Será que eu cometi um erro? Será que deixei escapar algo valioso? A indiferença calculada não é sobre fingir que não se importa, mas sobre atingir um nível de desapego que permite que você recupere o controle da sua vida. Quando você some, você se torna um objeto de desejo perdido. A pessoa que te rejeitou começa a se perguntar o que perdeu, não mais o que te deu, mas o que ela deixou de ter. O cérebro odeia perder opções, odeia perder a liberdade. Mesmo que ela não quisesse usar a opção de ter você, a simples perda dessa liberdade ativa a reatância psicológica. É a dor de perder uma escolha, ainda que nunca fosse escolhê-la. Escreva nos comentários. Eu sou a escolha que eles não fizeram. Número 3. O contraste doloroso. Pense na comparação social. Quando você está fora da vida dela e a pessoa começa a te ver ou ouvir falar de você em outros contextos, com outras pessoas, a comparação é inevitável. E se você estiver mais feliz, mais bem-sucedido, mais radiante, isso ataca diretamente a autoimagem dela. Não se trata de vingança, mas da sua evolução natural. A rejeição pode ser um trampolim para a sua melhor versão. E quando essa melhor versão aparece, o contraste com o que ela abriu mão é brutal. O que está acontecendo na mente de quem te rejeitou é um jogo complexo de emoções. Desde a dúvida inicial e a curiosidade, passando pelo medo de perda, até o choque da sua nova realidade sem ela. A incerteza que você gera é um gatilho poderoso. O silêncio, quando usado com sabedoria, é um grito que ecoa mais forte do que qualquer palavra. E, paradoxalmente, a sua ausência se torna a sua maior presença na mente dela. Deixe seu like se você entende o poder do silêncio e da sua própria jornada de evolução. A ausência de comunicação direta força a mente a criar cenários alternativos, a preencher o vazio com especulações. Ela começará a projetar em você qualidades que talvez nem estivessem tão evidentes quando você estava presente. A idealização da sua pessoa, impulsionada pela saudade e pela incerteza, pode ser avassaladora. Quem te rejeitou vai perceber que, por mais que tente, não consegue parar de pensar em você. E nesse ponto, você terá o controle da situação, sem mover um único dedo. Número 4. A dissonância cognitiva. A pessoa que te rejeitou tomou uma decisão baseada em certas premissas sobre você. Quando você desaparece e, mais importante, prospera, a mente dela entra em dissonância. As ações dela não se alinham mais com o que ela observa. Ela terá que reajustar sua percepção, o que pode levar a um desconforto psicológico profundo. Se eu ou a rejeitei, por que ela está tão bem? Será que minha decisão foi errada? A dúvida corrói. É fundamental entender que o desaparecimento não é uma tática para manipular, mas uma estratégia de autovalorização. Você se retira para se reconstruir, para se redescobrir. A pessoa que te rejeitou, ao não ter mais acesso fácil a você, é forçada a confrontar a realidade da sua própria decisão. O poder muda de mãos, e essa inversão de poder é um dos efeitos mais profundos do seu sumiço. Você não está mais correndo atrás, ela está sentindo sua falta. O silêncio é a sua resposta mais eloquente. Não há necessidade de explicações ou justificativas. A clareza da sua ausência é a única mensagem que importa, e essa mensagem é universal. Eu sou valioso, há demais para permanecer onde não sou desejado. O impacto é sutil, mas profundo. A mente dela começa a te buscar onde você não está mais. Ela tenta te encontrar nas memórias, nas redes sociais, nas conversas de amigos em comum. E a cada vez que não te encontra, a sensação de perda se intensifica. Número 5.
O efeito da reafirmação inversa. Quando você se afasta e não demonstra desespero, você indiretamente reafirma seu valor. Se você estivesse implorando, ela se sentiria ainda mais justificada em sua rejeição. Mas sua quietude, sua serenidade diante da perda, é um espelho que reflete a força que ela não esperava. Ela vê que sua felicidade não dependia dela. E isso é um choque para o ego. Curta este vídeo se você já sentiu a liberdade de não precisar da validação de ninguém. O processo mental de quem te rejeitou quando você desaparece é uma montanha russa. Começa com alívio por não ter mais a pressão da sua presença, passa para a curiosidade, depois a inquietação e finalmente para a saudade e o medo da perda. Não se trata de uma fórmula mágica para fazer alguém voltar, mas de uma lição sobre a dignidade e o respeito próprio. Seu desaparecimento é um catalisador para que a outra pessoa finalmente enxergue o seu verdadeiro valor. A pessoa que te rejeitou começa a se lembrar dos bons momentos, dos detalhes que antes ignorava. A mente dela, na tentativa de preencher o vazio, vai idealizar o passado, tornando-o mais positivo do que realmente foi. É a síndrome da grama do vizinho, é sempre mais verde. Aplicada à sua ausência, ela verá a sua grama florescendo em outro lugar, sem ela. E essa visão, muitas vezes, é o suficiente para que a semente do arrependimento seja plantada. Número 6. A dor do ego ferido. Ninguém gosta de ser esquecido ou de sentir que sua decisão não causou o impacto esperado. Quando você desaparece e se mantém firme, ela percebe que não detém o poder sobre suas emoções. Isso é um golpe no ego de quem rejeita. O orgulho, antes inflado pela rejeição, agora se sente ameaçado. A mente dela entra em um ciclo de questionamento. Será que eu me enganei? Será que ele e ela é mais forte do que eu pensava? O verdadeiro poder de quem desaparece está em investir em si mesmo. Não para provar nada a ninguém, mas por respeito próprio. Quando você foca em seu crescimento, em suas paixões, em sua vida, a energia que você irradia muda. E essa energia, de autoconfiança e autossuficiência, é irresistível. A rejeição pode ter sido um sinal de que algo não estava alinhado. Use-a como uma oportunidade para se conhecer melhor. E quando você entende que seu valor não depende de outra pessoa, torna-se inabalável. Ao invés de tentar reverter a rejeição com insistência, você a reverte com indiferença digna. É a demonstração mais clara de que você superou, de que você seguiu em frente. E isso, ironicamente, pode ser o que mais a fará pensar em você. O que se passa na mente dela é uma espécie de ghosting reverso. Ela esperava que você fosse o ghosteado emocionalmente, mas é ela quem fica com as perguntas sem resposta, com a sua ausência como um enigma a ser decifrado. O silêncio verdadeiro, aquele que não pede e não cobra, é uma ferramenta estoica poderosa. É o controle sobre aquilo que está sob seu domínio, sua reação e suas ações. Você não pode controlar a decisão de alguém de te rejeitar, mas pode controlar como você responde a isso. E a melhor resposta, muitas vezes, é a ausência de resposta. É a calma diante do caos. É a paz de espírito que vem de saber que seu valor não está nas mãos de ninguém além das suas. Quando você se torna inatingível, a pessoa que te rejeitou começa a se sentir desafiada. Não de uma forma agressiva, mas de uma forma que a leva a reavaliar suas próprias escolhas. A mente dela, acostumada com a sua presença, agora luta contra a sua ausência. É um processo doloroso para ela, mas necessário para o seu crescimento. E nesse ponto, a decisão de um possível retorno, se é que ele virá, estará inteiramente em suas mãos. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para mais insights sobre o domínio da sua mente e das suas emoções. Até o próximo vídeo, onde revelaremos o segredo para transformar qualquer rejeição em poder.